Oi pessoal, aqui é a Rei e hoje eu tô de volta com lista nova pra vocês. Ultimamente eu tenho recebido algumas mensagens de gente falando: mas Rei, faz tempo que você não sugere livros de romance, faz tempo que você não indica romance, faz tempo que você não fala de romance, então tem esse vídeo aqui agora, oficializado, única e exclusivamente com livros de romances, indicações minhas pra vocês. Pra algumas pessoas, umas indicações dessas aqui vão ser repetitivas, pra outras não. Mas pra esse vídeo eu tô focando em romances que são recheados com drama, sabe? Tem aquele drama na vida dos personagens, drama familiar, drama amoroso, porque fazer o quê, né? A nossa vida, na verdade, é cheia de drama também, né? Vai dizer que não é aí na sua casa também, na sua vida não é cheia de drama também. Então vamos lá, né? Eu separei aqui 2, 4, 6, 7 livros pra falar com vocês. A maioria eu já li faz algum tempo, eu tô precisando, assim, renovar o meu estoque de romances dramáticos, mas ultimamente, de fato, assim, eu não tenho lido, então eu preciso me atualizar. Continue me cobrando, mas eu vou então fazer sugestões de livros que realmente, assim, me tocaram no que diz respeito ao drama da vida desses personagens, então vamos lá. Primeiro que eu vou indicar, já indiquei algumas vezes aqui no canal, é o Cante Para Eu Dormir, que é da Angela Morrison. Esse livro vai ser tipo uma recontagem, assim, de Betty a Feia, sabe? A gente tem essa protagonista que ela é uma menina considerada feia, ela mesma se acha feia, as pessoas acham ela feia, só que ela tem o dom de cantar, ela canta muito bem, faz parte do coro da escola, e chega um momento ali na vida dela em que ela vai ser convidada para um papel de destaque ali no coro. Tudo isso porque esse coro da escola vai competir com outras escolas e tudo mais. Então, por causa desse acontecimento, acaba dando um banho de loja nessa menina e do nada, assim, ela recebe essa transformação, sabe, de beleza, fica super bonita e tal. Então, quando ela vai pra essa competição, ela acaba conhecendo um rapaz que é meio que do coro rival, assim, dela, né, que é o coro de meninos, e ela faz parte do coro de meninas, enfim, né. Eles vão se conhecer, vai se desenvolver ali um romance entre eles e vai ter um drama muito puxado pro desenvolvimento amoroso deles. Tudo isso porque esse menino guarda um segredo ali que mais pra frente vai ser revelado pra nossa protagonista e pra gente, e é algo que, assim, realmente, sabe, toca no fundo do nosso coração, assim. Eu fiquei muito envolvida pela história na época que eu li, tem alguns anos. Pra ser bem sincera, talvez se eu pegar esse livro pra ler hoje, eu não tenha as mesmas impressões que eu tive esses anos atrás, sabe? Mas, assim, foi um livro que me marcou muito. Eu tenho muito marcado, assim, na minha cabeça, na minha lembrança, esse sentimento de, sabe, ficar completamente tomada pelo drama desses personagens. Então é um livro que eu sugiro pra você que tá procurando um romance assim meio dramático. Também vou indicar pra vocês A Última Carta de Amor da Jojo Moyes. Foi o primeiro livro da Jojo Moyes que eu li na minha vida. Ela não tinha nem publicado ainda Como Eu Era Antes de Você, não tinha feito sucesso ainda no Brasil. E é um romance que vai ter uma história romântica com uma pegada assim de, eu diria, suspense. Não é suspense, é uma investigação, mais ou menos por aí. Esse livro aqui vai ser narrado pra gente por duas personagens, pela Ellie e pela Jennifer. A Jennifer vai narrar a história dela lá na década de 60 e a Ellie vai narrar a história dela no presente. A Ellie trabalha num jornal e ela encontra, né, em uma matéria que ela tá fazendo ali pro jornal, várias cartas de amor endereçadas para uma pessoa X. Ela fica super curiosa sobre aquela história e ela vai investigar a história das cartas, quem eram os personagens, o que estava acontecendo ali. E aí então que a gente vai conhecer a história da Jennifer, que é uma mulher que sofre um acidente de carro e não se lembra de absolutamente nada. A vida dela continua seguindo como sempre foi, sabe? O marido atencioso, que é muito bem de vida, que dá pra ela uma vida super confortável, mas ela sente que tem alguma coisa faltando na vida dela, mas ela não consegue se lembrar por causa do acidente. Então, aos poucos, ela vai tentar descobrir o que é isso que tá faltando na vida dela, e enquanto a Jennifer procura isso que falta na vida dela e a Ellie procura mais sobre a história de amor que ela encontrou ali nas cartas, a gente vai vendo as histórias das duas personagens se encontrando, sabe? Enquanto a Jennifer procura aquilo que faltou na vida dela, a Ellie vai encontrando mais acerca daquela história de amor e, no fim das contas, a gente descobre que as coisas se interligam. E é muito legal, gente, assim, é muito interessante. A história é muito dramática, principalmente a parte do romance aqui. E a gente vai ter também essa relação entre essas duas personagens, que pra mim foi muito interessante. Gostei muito desse livro, gente. É um dos meus favoritos da autora, com certeza. Também vou indicar um livro que, inclusive, tem resenha aqui no canal, já tem algum tempo. Eu vou deixar aqui no card, é uma resenha um pouco antiga, que é O Proibido, da Tabitha Suzuma. É um livro, assim, que me arrebatou completamente. Eu vou indicar ele pra sempre, por mais que algumas pessoas a princípio, assim, possam torcer o nariz pra ele, sabe? Porque é um romance que vai narrar a história de dois personagens que são irmãos. Então a gente vai ter aí esse
tema, né, esse assunto super complexo, super, né, tabu aí sendo apresentado na história. Porém, a autora tem toda uma delicadeza pra tratar essa história, sabe? Ela vai apresentar pra gente todas as dificuldades e o pano de fundo da história desses personagens. E assim, eu comecei o livro julgando e eu acabei não julgando tanto assim, então eu acho que esse aqui é um tipo de livro que é muito bom pra fazer a gente desenvolver empatia e saber compreender o lado do outro, sabe? No fim do livro, eu não sei dizer se você vai estar torcendo pelos dois, mas você vai estar compreendendo a história deles, sabe? É um livro muito dramático e te suga completamente pra dentro da história e você acaba aos prantos. Eu acabei esse livro aqui, gente, assim, em lágrimas, me debulhando, com o meu lencinho secando os meus olhos. Aí agora eu quero indicar pra vocês os 2 livros da mesma autora, que eu amo. O primeiro é O Perfume da Folha de Chá, já falei com vocês aqui no canal várias vezes sobre esse livro, e o Antes da Tempestade. Os 2 são da mesma autora. O primeiro publicado aqui no Brasil foi o Perfume da Folha de Chá, eu não sei a ordem de publicação oficial deles, e depois então teve o Antes da Tempestade. A Dina Jeffries, que é a autora, vai narrar pra gente romances de época que são ambientados no início do século XX em colônias da Inglaterra. Nesse livro aqui, a história vai se passar principalmente no Ceilão, que foi uma colônia inglesa, né, uma colônia britânica, que hoje é conhecida como Sri Lanka. A protagonista aqui, que é a Gwendolyn, que a gente conhece ela mais como Gwen, ela tá indo embora da Inglaterra pra morar com o seu marido. Ela é super nova, o marido dela tem coisa de cerca de 10 ou 12 anos a mais do que ela, e ela tá indo então pra morar na fazenda desse marido dela, que é um importante produtor de chá lá no Ceilão. Então ela tá indo embora pra lá, ela já é casada com ele, mas ela não tem assim muito do conhecimento dele, porque eles se viram poucas vezes antes de se casar, como era muito comum naquela época. Então ela se muda pro Ceilão, assim, ela tem toda essa mudança drástica de cultura, de clima, de se adaptar a uma nova rotina de ser dona de casa, sabe, de comandar os empregados e de se adaptar também à rotina ali daquela fazenda, que vai contar ali com não somente os empregados da casa, mas também os empregados da fazenda. Ela vai ter contato então com a pobreza do lugar, enfim, é um livro que vai mostrar muito assim do impacto que essa mudança vai trazer para a vida dessa personagem. E acontece um evento X, uma vez aqui nesse livro, que vai mudar a vida da Gwen profundamente. Ela vai engravidar e quando ela dá à luz, acontece uma outra coisa muito X ali no livro, que não convém falar obviamente porque é spoiler, que vai fazer com que ela guarde um segredo muito importante, muito intenso do marido por muito tempo. E esse segredo vai corroendo ela e ela vai se vendo cada vez mais culpada com esse segredo e também querendo contar. É assim, segredo e drama e tudo junto no mesmo livro só. Então é um livro que eu amo, 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 amo. O fim é espetacular, sensacional, eu adoro esse livro. Nessa minha segunda indicação aqui da Dina Jeffries, vai também se passar numa colônia britânica, no caso aqui é a Índia. A gente vai então conhecer a história da Elisa, que depois da morte do marido dela, ela volta pra Rajputana, na Índia. Ela já tinha passado um tempo lá enquanto criança, ela tem todo um histórico com essa colônia inglesa, né? Ela acaba voltando pra Inglaterra e depois da morte do marido ela volta pra Índia de novo. E agora ela é fotógrafa, ela tá tentando viver a própria vida, ela tá tentando seguir em frente depois da morte do marido e vai acontecer muita coisa nessa colônia, porque ela vai se deparar com novas culturas, igualmente a nossa outra personagem, né? Ela vai se deparar então com essas novas culturas, com desafios também relacionados ao machismo da cultura desse lugar, sabe? Eu senti que esse foi um livro que pegou muito assim com relação à cultura de um lugar e como que isso estava influenciando na vida da personagem, mas é um livro também com muito drama e também que eu recomendo demais. Outro romance também cheio de drama é A Luz Entre Oceanos, que foi adaptado para o cinema, né? Essa aqui é a capa do filme. E nesse livro, gente, assim, é bem aquele tipo de história que parte você as suas opiniões, sabe? Que você não sabe exatamente o que você pensa. Aqui nesse livro a gente tem a história do Tom e da Isabel. O Tom trabalha em uma ilha super deserta, assim, da Austrália. Tem um farol e ele trabalha cuidando daquele farol. Ele é o faroleiro, nem sei se existe essa profissão. Ele trabalha então cuidando desse farol e logo depois de um tempo ele acaba se casando com a Isabel, né? Ele vai até a cidade e alguns eventos eles acabam se conhecendo e eles acabam se casando. Ela acaba se mudando para a ilha junto com ele para viver lá e durante alguns anos assim eles tentam ter filhos, mas não conseguem. Eles descobrem que eles não podem ter filhos. Mas ter filhos, ser mãe sempre foi o sonho da Isabel, sabe? Ela sempre quis muito isso, só que não é possível. Até que um dia atraca um barco na ilha, dentro do barco tem um homem morto e um bebê.
E eles começam então, né, a cuidar desse bebê, porque, né, ele passou sei lá quanto tempo no mar, tomando sol, enfim, né, subnutrido, etc. Eles cuidam então dessa criança, sempre conversando ali entre si de levar de volta a criança para a cidade para poder tentar encontrar os pais. Só que o tempo vai passando e a Isabel vai criando laços com essa criança. E ela vai sempre postergando, né? Vai sempre deixando para depois a tarefa de encontrar a mãe da criança. E com o tempo isso vai se estendendo e o Tom vai ao mesmo tempo se dividindo entre tirar da Isabel aquilo que ela sempre quis, né, que é cuidar de uma criança, ser mãe, e fazer o certo, que é entregar essa criança de volta pra mãe, né. Muito difícil o livro, ele é realmente aquele tipo de história que, assim, divide a sua opinião, você não sabe o que pensar e é muito, muito, muito dramático. Então essas são as minhas indicações pra vocês, eu espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que você achou do vídeo, quais das sugestões vocês estão a fim de ler, qual que você já leu. E, enfim, né, se gostou do vídeo, deixa o like, ajuda demais na divulgação do canal. E aproveita pra já se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo pra você ficar por dentro de todas as notificações. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!